O título da mensagem para o nosso coração é Uma Análise da Intimidade com Jesus. Essa mensagem é fruto do que Deus falou ao meu coração em um dos dias aí no tempo a sós com Deus. Além de Deus falar profundamente ao meu coração, Ele me disse: ministra à igreja o que eu estou te falando. E com muita liberdade e obediência eu quero ministrar aos irmãos hoje esta mensagem, com esse título, Uma Análise da Intimidade com Jesus. Antes de lermos o texto, quero dizer aos irmãos que naquele dia no TSD, eu fui levado pelo Espírito Santo para olhar para mim mesmo, para analisar como está a minha intimidade com Jesus. Com base naquele texto bíblico, Deus me falou algumas coisas que inclusive já mudei de lá para cá na minha vida e tem sido uma bênção. Espero que Deus faça na vida dos irmãos o que Ele tem feito na minha vida com respeito a esse texto bíblico. Nós vamos ler o texto que está em Lucas capítulo 7, os versos 36 a 50, um dos textos muito conhecidos e pregados na Bíblia, texto que Deus usará para falar ao nosso coração hoje à noite. Nos diz assim, queridos irmãos, o texto está em tela, na projeção, vocês podem acompanhar a leitura. Diz assim: convidou um dos fariseus para que fosse jantar com ele. Jesus, entrando na casa do fariseu, tomou lugar à mesa. E eis que uma mulher da cidade, pecadora, sabendo que ele estava à mesa na casa do fariseu, levou um vaso de alabastro com unguento, e estando por detrás aos seus pés, chorando, regava-os com suas lágrimas e os enxugava com os próprios cabelos, beijava-lhe os pés e os ungia com o unguento. Ao ver isto, o fariseu que o convidara disse consigo mesmo: se este fora profeta, bem saberia quem e qual é a mulher que lhe tocou, porque é pecadora. Dirigiu-se Jesus ao fariseu e lhe disse: Simão, uma coisa tenho a dizer-te. E ele respondeu: dize-a, mestre. Certo credor tinha 2 devedores. Um lhe devia 500 denários. 500 denários equivale a 500 dias de trabalho braçal. 500 denários. E o outro, 50. Não tendo nenhum dos dois com que pagar, perdoou-lhes a ambos. Qual deles, portanto, o amará mais? Respondeu-lhe Simão: suponho que aquele a quem mais perdoou. Replicou-lhe Jesus: julgaste bem. E voltando-se para a mulher, disse a Simão, na minha imaginação, imaginei Jesus tocando nela e mostrando para Simão ela. Disse a Simão: vês esta mulher? Ou esta mulher que estava atrás dele? Vês esta mulher? Entrei em tua casa e não me deste água para os pés. Esta, porém, regou os meus pés com lágrimas e os enxugou com os seus cabelos. Não me deste ósculo. Ósculo aqui é uma referência ao beijo costumeiro entre os judeus na face, homem com homem, mulher com mulher. Ela, entretanto, desde que entrei, não cessa de me beijar os pés. Não me ungiste a cabeça com óleo. É uma referência ao costume judeu de receber todos os visitantes ilustres com um óleo perfumado que era passado sobre a cabeça do mesmo. Aí ele continua dizendo: não me ungiste a cabeça com óleo, mas esta com bálsamo ungiu os meus pés. Digo, perdoados lhe são os seus muitos pecados, porque ela muito amou, mas aquele a quem pouco se perdoa, pouco ama. Então disse a mulher: perdoados são os teus pecados.
Os que estavam com ele à mesa começaram a dizer entre si: quem é este que até perdoa pecados? Mas Jesus disse à mulher: a tua fé te salvou, vai-te em paz. Vamos orar? Querido Deus, o nosso coração se comove ao mais uma vez observarmos na tua palavra tanto amor, tanta intimidade. Amor e intimidade, Deus, que supera o pecado, que supera as críticas, que supera a maldade do coração humano e abençoa aqueles que estão intimamente ligados ao Senhor. Ó Deus, que esse texto sagrado faça sentido não somente na nossa mente, mas faça sentido também no nosso coração. Abençoa-nos com ele, com a compreensão dele, Senhor. Ó Pai, e alimenta a nossa vida, é o que nós te pedimos para a glória do teu nome, em nome de Jesus. Amém. Glória a Deus. Queridos irmãos, eu introduzo esta mensagem com um convite. Vamos ver em qual nível está a nossa intimidade com Jesus? Vamos, irmãos. Esse convite é para você que está aqui. Não é para quem não está aqui. Muito embora muitos estão conosco no nosso canal. É para você também que está conosco no nosso canal no YouTube. Se essa mensagem está chegando aos seus ouvidos, ao seu coração, aos seus olhos, esse convite é para você. O que eu quero que nós evitemos hoje à noite, irmãos, é a transferência. É agora nós começarmos a pensar na intimidade dos outros com Jesus e deixarmos de lado a nossa intimidade. O meu convite para todos nós é a gente ver qual é o nível da minha intimidade. Você ver qual é o nível da sua intimidade com Jesus. Amém, meus irmãos? Vamos fazer isso? Vamos olhar para esse texto dentro dessa perspectiva? Vamos olhar para esse texto pensando assim: como está a minha intimidade com o meu Senhor? Como está? Qual é o nível da minha intimidade? E fazendo assim, meus amados irmãos, eu os convido para que vejamos alguns contrastes entre a intimidade superficial e a intimidade profunda. Porque o que a gente percebe em termos gerais nessa história é que havia, naquele mesmo ambiente, pessoas que tinham uma intimidade superficial com Jesus, e um destaque especial aqui para o anfitrião daquela refeição para a qual Jesus foi convidado, Simão, que era fariseu, e outras pessoas, além dos discípulos de Jesus que estavam ali, outros convidados também, e uma mulher prostituta, intitulada, rotulada como pecadora, que estava ali. E fica muito evidente a intimidade superficial com Jesus, que era o ilustre convidado para aquela refeição. Havia ali pessoas em intimidade muito superficial com Jesus naquele momento. Fora dali nem tinha intimidade com ele, mas naquele momento tinha uma intimidade superficial. E havia gente que tinha uma intimidade profunda. Aquela mulher que, sem ser convidada, entrou, e os discípulos que tinham já alcançado um nível superior de intimidade com Jesus,
em se comparando com aquele fariseu e muitos ali presentes. Mas então, irmãos, vamos ver os contrastes entre essa intimidade superficial e a intimidade profunda. E vamos, ao fazer isso, olhar para nós mesmos, irmãos. É muito importante que hoje nós nos perguntemos: a minha intimidade com Jesus está mais parecida com a intimidade superficial, demonstrada mais aqui na pessoa do fariseu Simão, ou a minha intimidade com Jesus ela está mais parecida com a intimidade dessa mulher, a qual a Bíblia não menciona o nome. Mas então vejamos esses contrastes. Em primeiro lugar, o primeiro contraste: o superficial mostra o exterior, enquanto o profundo mostra o interior. Percebemos isto de maneira muito clara no texto bíblico. Simão, religioso, se declarava santo, mostra o exterior, enquanto que a mulher que entra, intitulada, conhecida como pecadora, uma mulher de vida livre, como se diz hoje, mostra o outro lado, mostrando o interior, a profundidade no relacionamento com Jesus. Observem os versos 36 a 38, que diz assim: Jesus foi convidado por um dos fariseus para jantar. Jesus foi à casa dele e reclinou-se à mesa. Lembrando aqui, irmãos, que a mesa do contexto histórico judaico naquela época não era a mesa como esta que nós temos, alta. A mesa era de entre 15 e 20 centímetros, era praticamente no chão. Em alguns lugares nem mesa tinha, era só um tapete. Então as pessoas se sentavam para tomar a refeição com os pés para trás. É mais ou menos assim, eu espero que eu não trave aqui para mostrar. Era mais ou menos assim, ó, com os pés para trás. A câmera pegou eu aqui, sentado igual Jesus, assim, ó, com os pés para trás. Travou? Não, dá para ir. Aí o texto diz que Jesus entrou e reclinou-se à mesa. Reclinou-se à mesa porque tinha que realmente se reclinar para ter acesso ao conteúdo colocado sobre a mesa. E o texto diz que ao saber que Jesus estava comendo na casa do fariseu, certa mulher daquela cidade, uma pecadora, trouxe um frasco de alabastro com perfume e se colocou atrás de Jesus a seus pés, chorando, começou a molhar-lhe os pés com as lágrimas e depois os enxugou com os seus próprios cabelos, beijou-os e os ungiu com o perfume. Aqui a gente vê nitidamente que enquanto Simão e mais alguns outros estavam no exterior, certamente muitos curiosos, outros só porque era amigo do anfitrião e assim por diante. O superficial mostra o exterior, enquanto que o profundo, o de intimidade profunda, mostra o interior. Compreendem? Amém? Em segundo lugar, queridos irmãos, o segundo contraste: o superficial julga-se santo, o profundo tem consciência de pecado. Mencionei agora há pouco que todo fariseu, ele se julgava santo. O fariseu, inclusive, se declarava acima da média de santidade no meio do povo de Israel.
Era um grupo que olhava para si e dizia: eu sou o cara, eu não sou como os demais. Muitas vezes no Novo Testamento a gente vê declarações dos fariseus falando assim: eu não sou como os demais, eu tenho, olha, eu jejum, eu oro, eu vou para a sinagoga, eu vou para o templo, eu sou santo. Eu sou santo. O superficial geralmente tem essa tendência de se julgar melhor do que os outros, enquanto que o adorador mesmo, de verdade, como bem mencionou Natan na ministração, aquele que tem intimidade com Jesus Cristo, ele tem consciência de pecado, ele tem consciência que não é pelos méritos dele que ele é abençoado, porque aquela mulher, ela não tinha expectativa nenhuma com base no que ela era. Porque com base no que ela era, ela estava, desculpe a força da palavra, ela estava ferrada. E ela só não foi expulsa, diz John Stott, ela só não foi expulsa da casa de Simão, porque ela entrou com jeitinho, era de noite, era jantar, ela entrou com jeitinho, e quando todo mundo percebeu, já estava acontecendo o que aconteceu. Mas aquela mulher, ela tinha consciência de pecado. Vou te falar algo muito importante hoje à noite, isso mudou a minha vida como adorador. Não é o tanto que eu pequei que me torna mais íntimo ou menos íntimo de Deus, não. O que me torna mais íntimo de Deus é a consciência de que pequei e de que posso me arrepender, posso confessar, e o sangue de Jesus tem poder sobre a minha vida para me purificar de todo pecado, de toda injustiça. Sempre que isso acontece, essa consciência na vida do cristão, isso não lhe dá ousadia para continuar pecando, não, mas lhe dá ousadia para ser mais íntimo de Deus. Isso é extraordinário, irmãos. Portanto, o superficial julga-se santo e o profundo tem consciência de pecado. O verso 39 diz: ao ver isso, o fariseu que o havia convidado disse a si mesmo: se este homem fosse profeta, saberia quem nele está tocando e que tipo de mulher ela é, uma pecadora. Eu sou santo, ela é pecadora. Era o que estava passando pela cabeça daquele homem. Esse segundo contraste precisa mudar a nossa vida, irmãos. Principalmente para que deixemos de olhar para os outros e olhemos para nós mesmos. Não cabe a mim ficar julgando quem é mais íntimo e quem é menos íntimo, mas cabe a mim analisar qual é o nível da minha intimidade. Aleluia. Em terceiro lugar, queridos irmãos, o terceiro contraste entre a intimidade superficial e a intimidade profunda. O superficial analisa a quantidade de pecados. O profundo pensa na intensidade de pecado. Enquanto que quem não tem intimidade fica pensando: mas olha que tanto de pecado o fulano tem. Está na cabeça de quem é superficial a matemática de pecados. Enquanto que quem é profundo jamais fica pensando esse pecado mais aquele pecado é igual a 2 pecados e assim por diante. Quem é profundo, quem tem intimidade profunda com Deus, pensa no estrago que o pecado faz na sua vida. Por isso não consegue permanecer no pecado. Ele pensa no estrago que o pecado faz na sua vida, por isso é constantemente compungido pelo Espírito Santo para se arrepender e confessar o seu pecado e seguir na vida de intimidade com Deus. Entendem, irmãos? Amém, gente? Glória a Deus. O quarto contraste, irmãos, também muito forte. O superficial
adora de aparência. O profundo adora de coração. O verso 44 diz: em seguida virou-se para a mulher, Jesus, e disse a Simão: vê esta mulher, entrei em tua casa, mas você não me deu água para os pés. Ela, porém, molhou os meus pés com as suas lágrimas e os enxugou com os seus próprios cabelos. O que Jesus está mostrando aqui, queridos irmãos, é justamente o contraste de Simão na sua superficialidade no relacionamento com ele, Jesus, o contraste de Simão com a mulher, enquanto que Simão não se preocupou nem tanto com o exterior completamente, até nisso ele foi superficial. O que era costume era pedir aos servos, ou mandar os servos lavar os pés do visitante ilustre. Simão não fez isso. No entanto, a mulher lavou os pés de Jesus com as suas lágrimas. A denotação do texto grego nos dá a ideia de que as lágrimas foram tantas que molharam não somente os pés de Jesus, mas em torno dos pés dele, porque o choro era intenso. Mulher chora mais mesmo do que homem, a gente sabe, né? Mulher tem mais lágrimas do que homem. Mas molhou. A intensidade daquela mulher, a denotação do texto grego nos dá a ideia de que era um choro com soluços e lágrimas, com muita intensidade. Aí esse contraste deve mexer conosco, irmãos. Não que, às vezes, a gente entra num estado de profundidade tão grande na adoração, no convívio com Jesus, e não há lágrimas. Às vezes acontece. Está assim mergulhado no Espírito, não chora. Depende muito do estado da nossa alma. Tem uma ocasião que eu sou muito, muito abençoado por Deus no meu TSD, sem derramar uma gota de lágrimas. Mas tem algumas ocasiões que eu nem falo. Eu apenas choro abundantemente na presença do Senhor. Não é esse o caso. O caso aqui é que há a ausência da consideração, do respeito de Simão para com Jesus, não o permitiu nem mesmo fazer o que era essencial, o que era de praxe, que era mandar os seus servos lavar os pés de Jesus. Esse contraste extraordinário daquela mulher que entra e se derrama, que chora, que molha os pés do Senhor Jesus com as suas lágrimas. O Espírito Santo me perguntou, irmãos, como isso mexeu comigo? O Espírito Santo me perguntou, ultimamente, as lágrimas do seu coração têm molhado os meus pés? Essa frase mexeu muito comigo, eu quase que joguei lá no Instagram, lá para abençoar outras pessoas, mas não tive liberdade para isso, antes de falar com vocês. Talvez amanhã eu até faça isso. A pergunta vai para você também. As lágrimas do seu coração têm molhado os pés de Jesus? Ou não? Ou não? Em quinto lugar, o quinto contraste também claro nesse episódio, queridos irmãos, o superficial não tem nenhuma intimidade com Jesus. O profundo demonstra intimidade profunda e constante. Olha a preciosidade das palavras do verso 45, irmãos. Jesus disse para Simão: você não me saudou com um beijo. Mas esta mulher, o texto na edição revista atualizada nos fala ósculo. Você não me saudou com um beijo, mas esta mulher, desde que entrei aqui, não parou de beijar os meus pés. Eu dou uma ênfase especial aqui, queridos irmãos,
na intimidade constante ali. Aquela mulher não foi algo assim, 2 toques, não. Não foi. Ela chegou por trás, foi aos pés de Jesus, começou a chorar e ficou ali. Ficou ali. Não foi vapt-vupt. Jesus disse, desde que eu entrei aqui está acontecendo essa intimidade. Me preocupa, irmãos, o fato de nós sermos a geração instantânea, a geração do que quer ter tudo automático. E isso é transferido para o nosso TSD às vezes. Isso é transferido para os momentos de culto. Meu Deus do céu, uma preocupação extrema quando o culto passa de 1h30. Mas que cultão. O TSD às vezes é assim, como um relâmpago que passou. A impressão que eu tenho é que esta geração da igreja está perdendo o prazer de se quedar, como foi o caso de Maria, uma outra adoradora excepcional. Estamos perdendo o prazer de se quedar aos pés de Jesus. Isso é preocupante, irmãos. Isso é preocupante. Mas a pergunta da introdução ainda está aqui, no meu coração. Como é que está a nossa adoração? Como é que está a nossa intimidade com o Senhor? Precisamos muito rever esse aspecto, essa parte da nossa vida, irmãos. Não tem nada mais importante, nada mais mesmo, do que esses momentos preciosos com Jesus. Conversando com o Milton, ontem nós fomos fazer umas 2 visitas aí, à noite, e ele falando do tempo dele lá no mato, só ele e Deus lá. Eu não sei se eu teria a coragem de ficar sozinho no mato, Nilvene, igual o Milton fica, porque eu não sei atirar em onça igual ele sabe, né? Mas eu imagino que estar assim, sem ninguém humano por perto, é uma oportunidade extraordinária de molhar os pés de Jesus com as lágrimas do coração. Amém, gente? Em sexto lugar, queridos irmãos, o sexto contraste, o superficial não honra a Deus na adoração. O profundo honra a Deus extremamente na adoração. Aqui nós temos a figura do óleo que a mulher usou, em contraste com o óleo que era usado no costume hospitaleiro judaico de ungir a cabeça dos visitantes ilustres. No verso 46, Jesus disse para Simão: você não ungiu a minha cabeça com óleo, mas essa mulher derramou perfume nos meus pés. Não vou nem entrar na questão aqui do valor que ela investiu, irmãos, naquele momento de intimidade. Não vou falar sobre isso agora, porque isso é coisa para mais tempo. Mas a ênfase que eu quero dar aqui e deixar isso pulsante no coração dos irmãos é que a honra a Deus não é para ser, irmãos, aquela coisa. Eu preciso das palavras exatas para expressar isso para vocês. Não pode ser aquela coisa mecânica e sob pressão do discipulador, do pastor, do dirigente de louvor. Natan até mencionou isso aqui em um vislumbre no momento de louvor. Não precisa de tocar manivela, não precisa de pegar no pé da gente. Não. A gente honra a Deus com isso, com o coração aberto, se desmanchando na presença dEle, dando o que é mais precioso de nós para Ele. E o mais precioso não é o meu dízimo, a minha oferta. O mais precioso são
as lágrimas do meu coração. É a minha intensidade. Nisso nós temos que ser extremos. Aleluia. E finalmente, queridos irmãos, em sétimo e último lugar, o sétimo contraste, o superficial é pouco amado. O profundo é muito amado. Irmãos, aqui é matemática pura. O que Jesus falou nos versos 47 e 48 é matemática pura. Ele fez a matemática do amor e do perdão de maneira muito lúcida, clara, deixando bem claro para aqueles que estavam ali presentes e para nós hoje à noite, que é a soma de quantidade de amor que determina a quantidade de perdão. Os versos 47 e 48 dizem assim, Jesus fala: portanto eu lhe digo, os muitos pecados dela lhes foram perdoados, pelo que ela amou muito, mas aquele a quem pouco foi perdoado, pouco ama. Aleluia, aleluia. E Jesus volta-se para ela e diz: seus pecados estão perdoados. Me lembrei nitidamente de Davi, irmãos, quando pecou em adultério lá com Betseba e mandou matar o marido dela e tal. Quando Deus envia a ele o profeta Natã, antes de Davi pedir perdão verbalmente, o Senhor diz para ele: eu já te perdoei. Porque quando a gente é íntimo de Deus, não precisa nem verbalizar, Ele perdoa. Foi o caso dessa mulher. Ela não mencionou aos pés de Jesus: eu sou prostituta, eu já me deitei com tantos homens, eu já fui motivo de divórcio de muitos casamentos, meu pecado. Ela não verbalizou nada, mas o coração dela foi revelado para Jesus. E Jesus disse: olha, os pecados dela estão perdoados, porque ela amou demais, amou demais. Aqui nós temos uma via de mão dupla. É tanto amor daqui para lá, quanto amor de lá para cá. Amor daqui para lá vai com a consciência de pecado, de tristeza na alma por ter desagradado a Deus. As lágrimas demonstram isso, a intensidade demonstra isso. De lá para cá vem o amor de Deus dizendo: já te perdoei, vai, não peques mais, a tua fé te salvou, você é abençoado, porque, como diz a canção que cantamos, você se tornou meu amigo, aqui estou eu para te perdoar. Aleluia, 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 aleluia. Glória a Deus. E eu termino, queridos irmãos, fazendo as nossas considerações finais, mostrando a vocês dois resultados extraordinários da intimidade profunda. Primeiro, a intimidade profunda é contagiante. O perfume envolveu a todos que estavam naquela casa. Depois que ela enxugou os pés de Jesus Cristo, eu pensei comigo, fazendo as considerações finais daquele momento de adoração. Depois que ela secou os pés de Jesus com seus próprios cabelos, os comentaristas bíblicos dizem que o cabelo daquela mulher ultrapassava as suas nádegas. Era muito cabelo. Depois que ela secou os pés de Jesus Cristo, ela derramou um perfume caríssimo. E o perfume caríssimo, irmãos, tinha uma composição que exalava o seu cheiro a distâncias. E todo o ambiente daquela casa ficou envolvido
pelo perfume que aquela mulher derramou aos pés de Jesus Cristo, nos mostrando que a intimidade profunda, ela é contagiante. Quando você está falando, quando você está trocando ideias, dialogando com uma pessoa de intimidade com Deus, aquilo te contagia. Quando você é uma pessoa assim de intimidade profunda com Jesus Cristo, quando você conversa com as pessoas, isso contagia as pessoas. Com quem você vai convivendo, o contágio santo vai se multiplicando. As pessoas vão sendo despertadas, vão sendo tocadas pela vida de Deus que está em você. Aleluia. E queridos irmãos, o outro resultado extraordinário também da intimidade profunda, a intimidade profunda é marcante. É impossível uma pessoa ser íntima com Deus e não ser profundamente marcada por Deus. Não existe isso na história bíblica e na história da igreja, irmãos, não existe. Todas as pessoas que têm intimidade profunda com Deus, elas são marcadas, elas carregam nas suas biografias as marcas da intimidade com o Senhor. Exteriormente, aquela mulher ficou impregnada pelo perfume da sua adoração, da sua intimidade. Ela ficou impregnada porque ela tocou, os pés de Jesus ficaram impregnados, mas as mãos dela, o cabelo dela, certamente que o líquido escorreu para outras partes do seu corpo. E ao estudar o contexto histórico, especificamente a composição do perfume, aquilo levava dias para desaparecer o gostoso odor do perfume. Aquela mulher foi marcada exteriormente. Isso tem a ver, queridos irmãos, com a nossa vida, sim. Quando nós somos profundos em Deus, o nosso exterior é um exterior que glorifica a Deus também. O que os outros veem na nossa vida, lá no trabalho, dentro de casa. Ivanês frisou isso muito bem na Shekinah. Tudo é visto, é notado. É notado, porque nós somos marcados. E também, interiormente, aquela mulher foi marcada. As palavras de Jesus para ela foram direcionadas ao seu interior. Jesus disse para ela: a tua fé te salvou, vai-te em paz. O adorador, a pessoa que tem uma intimidade profunda com Deus, queridos irmãos, é uma pessoa cheia de paz. Em primeiro lugar, é um herdeiro da vida eterna, é salvo. O interior dessa pessoa é repleto de paz, tranquilidade, firmeza, fé. É uma pessoa que caminha firmemente dentro do propósito de Deus. O seu interior é marcado porque Deus está ali trabalhando, falando, dando direções. Aleluia. 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 Assim sendo, queridos irmãos, volto à pergunta da introdução, o convite. Vamos analisar como está o nosso nível de intimidade com o Senhor. Perdoem a mim e ao presbitério, e talvez não precise nem de perdão, mas entendam a nossa insistência com o tal do TSD. Não vejo, Deus não nos deu ainda uma outra estratégia melhor para nós sermos íntimos de Deus, irmãos, do que termos um tempo a sós com Deus. Olha, se você não consegue anotar, não tem problema, mas se você consegue derramar as lágrimas do seu coração diante dos pés de Jesus, tá joia, o seu TSD vai estar melhor do que de muitos que anotam. Mas o que é quase pecado, irmãos, quase pecado, é não ter um tempo a sós com Deus. Isso é tragédia espiritual, principalmente nos dias de hoje, principalmente. Como está o seu nível de intimidade com Jesus?
como está.